Grande Charles, chegou. Tudo bem? Tiagão, tudo bem, cara? Pô, tudo jóia. Melhor agora, cara. Melhor agora com você aqui. Tô muito contente de ter você aqui na primeira live da DIT e você já tá com a gente aqui. Então, pô, obrigado por chegar junto e eu sei que você gosta também de participar, é um cara super ativo na comunidade, né? Então, obrigado aí por participar e, cara, eu queria começar pedindo para você se apresentar, né? Eu não gosto de apresentar as pessoas porque eu acho que eu ia ficar rasgando elogio meia hora aqui para você. E aí talvez eu esquecesse de falar alguma coisa que para você é relevante. Então, por favor, cara, quem que é o Charles? Tá bom. Bom, eu costumo dizer que eu sou marido pleno, pai júnior, ou cofundador aí de 3 startups, né? Júlia e Gabriela, gêmeas de 13 anos, já estão com 13, Tiagão, meu Deus. E o Guilhermo, de 9 anos. E ó, já para quem tá entrando aqui, se quiser seguir o moleque lá no canal do YouTube, é GuilherCraft Oficial. E o patrocinador aqui doa uma cesta básica a cada 10 novos seguidores, tá? Então tem um patrocínio legal aí também e vale a pena seguir o moleque. Eu fui triatleta durante muito tempo, então fiz triatlon a sério. E aí na pandemia voltei a fazer. O Ironman virou um evento digital, então eu fiz o Ironman Virtual Races algumas vezes durante a pandemia, isso foi bem legal. Já pilotei um Fórmula 1 e agora falando sério, né, profissionalmente falando, são 20 anos ou mais de estrada, sendo que eu comecei a minha caminhada em inovação a partir de 2012. E aí o pessoal brinca, né, fala, pô, Charles, você é dinossauro da inovação. Eu nem acho que a metáfora é boa, viu, Thiago? Mas tá bom, tá valendo. E aí eu passei por Leroy Merlin, né, onde eu comecei a estruturar esse framework de inovação e agora, mais recentemente, no Grupo Carrefour, no Banco Carrefour, também dando aula de inovação para a Inova Business School. Então, eu torno isso realmente público, né, porque eu acredito em fomentar cada vez mais um ecossistema forte. E agora, publicando um livro, tá quase saindo, falando de inovação, digitalização e transformação digital, que para mim são as 3 estratégias para qualquer negócio sobreviver e se desenvolver dentro dessa nova economia que a gente está vivendo. Então, rapidinho é isso, Tiagão. Cara, perfeito. E a gente vai... já fica aqui o convite, lançamento do livro. Eu sei que você vai passar em um monte de lugar gigante aí, mas vem aqui com a gente na DIT fazer uma live pra gente lançar, porque vai ser um prazer ter você com a gente aqui lançando esse livro e ensinando a galera muito, você tem muito conteúdo, assim, desde que a gente se conheceu na Leroy Merlin, inclusive, né? O Charles, pra quem nunca ouviu o Charles ao vivo, o bicho é um showman, gente. É impressionante. O cara no palco. Eu não sei, sempre que eu vou entrar no palco pra apresentar alguma coisa, eu tremo. Mas eu tremo. Aí quando eu entro, acabou, assim, passa. Com você é assim também, não? Sempre. Você sempre tem aqueles primeiros 10 segundos que você fala, meu Deus, e agora? Então, ter um quebra-gelo sempre ajuda, né? E aí, assim, nesse mundo digital que a gente tá, meu quebra-gelo tá ali atrás, ó. Minha geladeira de Star Wars. Cara, isso me ajuda demais. Legal. As minhas estão aqui, ó. Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui. Então, olha as guias aqui. Ali eu me distraio bem, assim. Legal, Charles. Pô, hoje a gente vai falar, pessoal, a gente vai falar de inovação e de transformação digital, né, aqui com o Charles. Enfim, vocês já viram aí que o cara é faixa preta no assunto. E vai dar algumas dicas aqui para vocês, alguns toques que vocês podem fazer, enfim, mas a gente vai começar bem do basicão, assim, Charles. Eu queria que você me falasse o que é inovação, cara. Tá bom. Cara, eu sempre uso como exemplo, para começar essa conversa, o iPhone, tá? Então agora estamos no iPhone 12. O iPhone 12, Thiago, é uma inovação? Sim ou não? Sim. Boa. E aí é o seguinte, será que a galera da audiência aqui também acha que sim? Então, põe aí no chat, galera. Quem acha que o iPhone 12 é uma inovação? Coloca aí, só responde sim ou não. Enquanto a galera vai respondendo aí, Thiagão, o seguinte, o que define uma inovação? É uma matriz que cruza o seguinte:
No eixo horizontal, você tem tecnologia e capacidade, capabilities, enfim. E no eixo vertical, modelo de negócios. Então, toda vez que eu estou fazendo alguma coisa com a mesma tecnologia, com o mesmo capability, no mesmo modelo de negócios, eu estou fazendo uma inovação do tipo incremental. Portanto, o iPhone 12 é uma inovação, sim. Ó, a Thaís acertou. Diego Lemos também acertou, ó. Então, você tem a inovação incremental. Gente, traduzindo, melhoria é inovação. E isso é importante por duas coisas. Primeira coisa, para a gente poder estimular isso dentro das nossas equipes, seja para melhorar um processo, seja para reduzir uma pequena fricção com o nosso cliente. Para qualquer coisa, a gente tem que estar sempre com esse olhar da melhoria. E a segunda coisa é porque tem muito dinheiro passando na frente da tua empresa e você não está capturando esse dinheiro de volta para a organização. A lei do bem, ela fala exatamente a mesma coisa. Inovação incremental é válida. E aí, ó, mais um detalhezinho. A inovação pode ser para o mundo, para o país, para o segmento ou só para a sua empresa. Então, assim, eu e o Thiago, a gente já trabalhou juntos aqui na Leroy Merlin. Se a Telha Norte inventasse alguma coisa nova e a gente copiasse, isto é uma inovação, inclusive do ponto de vista da lei. E aí você tem a possibilidade de capturar de volta para a organização tudo aquilo que você investiu em benefícios para a lei do bem. E isso gera muito dinheiro. Você já começa a inovação rodando no azul, do ponto de vista de contas. Mas aí tá bom. Essa é a incremental. Quais são as disruptivas? Então, primeiro, você tem aquela que muda a tecnologia ou capabilities dentro do mesmo modelo de negócio e a inovação radical. Um grande exemplo disso, para mim, é o Netflix, né? Pegou o velho e bom modelo da Blockbuster e você continua hoje alugando seus filmes e séries via streaming, outro processo e tal, etc. Do ponto de vista de ruptura de modelo de negócio, então inovação de ruptura, eu só estou mudando o modelo de negócios. Wikipedia, cara, é a enciclopédia, só que aberta, permitindo que qualquer pessoa crie conteúdo e não só mais um pequeno birô ali que construía toda a inteligência do mundo. E aí, por fim, você tem a inovação arquitetural, que ela muda tudo. E aí você tem, obviamente, como exemplos aí os velhos e bons e batidos exemplos, né, de Uber e Airbnb. Mas, para além disso, acho que tem duas coisas legais para falar. O Airbnb, ele resolve um problema real. Tiagão, eu acabei de falar para você, cara, eu sou pai de 3. Não tem hotel no mundo que hospede 5 pessoas no mesmo quarto. Sabe o que é na prática? Quando eu tiro 10 dias de férias, eu tenho que pagar por 20. Exatamente. O Airbnb me permite pagar por 10 dias de férias, 10 dias. É maravilhoso. Então ele resolve um problema real. Inovação é resolver problema real. E a segunda coisa, o que é mais importante, né? Inovação incremental ou disruptiva? E aí, eu acho que as duas têm a mesma importância. Se a Apple só tivesse lançado o primeiro iPhone e tivesse esperando até agora pela próxima disrupção, ela também já estaria fora do mercado. Certeza. E agora vai vir os negócios, né? Agora vai vir os Benedito Johnson me esmagar. E aí, será que a galera agora concorda ou não? Eu acho que sim, cara. Porque tem uma coisa muito bacana que você falou, Charles, que você tava falando, eu enquanto estou falando com as pessoas, eu anoto, tá? Então, se eu não estiver olhando pra câmera, é porque eu tô anotando alguma coisa muito bacana que você falou, aprendi alguma coisa, anotei. Mas eu gosto do exemplo do iPhone, porque todo mundo conhece, claro, mas ele transiciona legal, né, entre esses modos de inovação que você falou. Porque lá em 2008, o iPhone estava em qual dessas 3 categorias que você mencionou? Lá em 2008 ele era disruptivo, totalmente. Era uma mudança cultural. Primeiro porque ele estava integrando todo um novo ecossistema em torno de si, né? Se tornando efetivamente uma inovação de plataforma. Não importa se hoje eu e você temos o mesmo iPhone, do ponto de vista de hardware. Na prática, o meu iPhone é totalmente diferente do seu pelo ecossistema de aplicativos que a gente usa. Exatamente. Então, através dessa plataforma, criar uma customização em massa, 1 a 1, que foi completamente disruptivo. Eu acho até, na verdade, que a App Store
que veio um pouquinho depois do primeiro iPhone, ela é até mais disruptiva do que o próprio device em si. Total. Super de acordo. Por que eu tô falando isso? Porque acho que quando a gente fala de inovação, tem uma outra coisa que você falou que eu achei legal também, que é a relação da inovação com a parte de agilidade. A gente vai falar um pouquinho mais em detalhes disso mais pra frente, mas quando você fala da melhoria, né, a melhoria contínua, isso é agilidade, né? Então não adianta você ficar estagnado ali com um iPhone, o primeiro iPhone que saiu, e falar, putz, lançamos aqui, mudamos o mundo, agora vamos continuar com essa mesma coisa para sempre. Não. A gente precisa ir melhorando as coisas e aí passar mais para essa vertente incremental, né? Agora, o que eu queria te perguntar para a gente seguir, porque quando a gente fala de inovação, você colocar inovação no Google, em qualquer lugar, é impressionante, mas a gente vai ver muito case da Apple, do Facebook, da Amazon, do Netflix, do Airbnb. Uber vai pular também ali no top 10 aí, vamos falar. Só que a gente não tem só essas empresas no mundo, né, Charles? Você mesmo aí tá no Carrefour, eu agora tô na DIT, anos eu tive uma penca de empresa também, e eu... Voltou? Tá aqui. Voltou. Beleza. E eu vi inovação em todas elas. Por que você acha que as empresas que não estão aí no mainstream das big empresas do mundo, né, as 5 maiores, as mais tech, as mais etc., por que elas têm que entrar nessa onda de inovação? Explica pra gente. Legal, Thiagão. Bom, primeiro acho que na tua primeira fala, acho que é legal a gente dar uma conceituada, porque é super importante assim, a gente ver a diferença de sabor de inovação que a gente vai ver numa empresa que já passou pelo seu processo de transformação digital e uma empresa que não passou pelo seu processo de transformação digital. E aí acho que é legal, vale a pena a gente até conceituar o que é transformação digital, porque o nome em si é horrível, tá, Thiagão? Todo mundo vai achar que transformação digital é ter um app, ter um e-commerce, trabalhar remoto, que a pandemia acelerou a transformação digital, e transformação digital não tem nada a ver com isso. A gente está falando de uma reorganização da empresa em função da jornada do cliente. Então, o que você tem que fazer do ponto de vista de transformação digital é olhar a jornada do seu cliente, que invariavelmente vai começar no awareness, ou seja, quando o cliente descobre que a tua empresa existe, descobre quais são os produtos e serviços que você vende, e aí começa a jornada de aquisição, uso, etc. E vai terminar lá no cancelamento. Aí você tem que olhar para esse espaço entre awareness e cancelamento, fatiar isso na quantidade de fatias que servir para a tua organização e em cima dessas fatias criar as squads. Não é para ter squad do financeiro, da logística, do jurídico, de compra, não é. Pode rodar ágil, sem problema nenhum, mas não se chame de squad. Para ser squad, tem que ter pelo menos um KPI de cliente. E aí é o seguinte, se você tem uma squad que tem um KPI de cliente e roda uma sprint que entrega valor a cada 15 dias, a inovação incremental está acontecendo na veia. Então, eu, como inovação, não preciso estimular a inovação incremental para o cliente. Já numa empresa que não tem ainda esta maturidade de transformação digital, eu, como inovação, preciso estimular a inovação incremental a acontecer lá na ponta com o cliente. Então, acho que é interessante ver um pouquinho aí os flavors. E aí, a sua outra pergunta, né? A sua outra colocação, né? Por que as empresas têm que se jogar sobre esse ambiente de inovação? Porque senão elas morrem, literalmente. Você não sabe mais de onde está vindo o teu próximo concorrente. E mais, você não concorre só com quem está no seu mercado, mas você concorre por um bolso de um cliente que tem fim, tá? O fim do bolso do teu cliente está limitado pelo salário que ele tem. Exatamente. Então, o teu cliente vai escolher comprar de você ao recusar comprar coisas de outras empresas. Então, quem concorre com o varejo, por exemplo, no final do dia, pegando a nossa boa e velha Leroy Merlin aqui, que a gente já falou, quem concorre com a Leroy Merlin? É o segmento de turismo, o cara Exatamente.
viajar para investir na casa. É o segmento automotivo, então o cara deixa de comprar um carro para investir na casa e vice-versa. Então, você tem que olhar sempre de uma forma transversal e cada vez mais os ecossistemas, eles estão integrando tudo para dentro de si. Então, você nunca sabe de onde vem a concorrência. Você deixar de inovar, perder o trem da inovação, a sua empresa morre. É exatamente isso. E uma coisa que eu gosto muito do que você falou, você pegou num ponto que eu adoro, que são as métricas, né? Porque normalmente, gente, você aí na sua empresa amanhã, pergunta pro gerente, quais são os KPIs desses 6 meses? A gente vai ver a taxa de conversão, a gente vai ver a receita, a gente vai ver, sei lá, alguma métrica de suporte, e tem uma porrada de... Aí você faz a segunda pergunta. Por qual dessas métricas o nosso cliente vem aqui? Qual que é a métrica que é importante para ele? Tem um framework que eu gosto muito, que é o Fit for Purpose, e nesse framework ele ele categoriza as métricas, né? E ele fala, gente, o KPI, ele não pode, você não pode ter 200, primeira coisa, porque senão ele perde a letra K, né? Que é a chave, né? E a segunda que ele fala, o KPI não é a sua, sei lá, a sua taxa de conversão, por exemplo. O KPI é qual métrica que você consegue medir, por que o cliente vem até você e escolhe a sua empresa e pega essa quantidade que ele tem disponível no bolso dele para alguma coisa, e a gente não está falando para construção, é o que você falou, eu adoro isso. Tem um outro exemplo da Decathlon também, né? Que o Greg, uma vez, ex-diretor de marketing da Decathlon aqui do Brasil, ele falou para mim, meu concorrente não é a Netshoes, não é a Centauro, meu concorrente é a Brahma, meu concorrente é a Coca-Cola, meu concorrente é a Netflix, porque enquanto o cara tá tomando a Brahma dele, ele não tá fazendo um exercício. Ele não tá vindo na minha Decathlon comprar alguma coisa, sei lá, pra um bambolê, um pula-pula, enfim. E é legal quando a gente começa a pensar nessa questão do bolso. Tem um limite e o bolso não é fatiado por segmentos, né? Ninguém pensa assim, né? A gente não olha... A gente não pega nosso bolso e fala assim, ok, 32% vou investir na minha casa, 13% estamos em pandemia, então não vai dar para viajar, eu vou guardar 13%, para quando acabar a pandemia eu vou viajar. Tem gente que faz isso, mas se a gente pegar a grande população aí, a maior parte dos brasileiros e até no mundo, ninguém faz esse tipo de divisão, né? Aquele lance, cara, eu vou deixar de... Eu fiz isso ano passado, eu deixei de assinar, sei lá, Spotify, YouTube e alguma outra coisa que eu assinava para assinar Audible. Então, assim, o bolso é limitado e ele não é categorizado aí por segmentos. Legal demais essa visão. E você já entrou numa coisa que eu gostei também, que você já começou a falar da transformação digital também, né? Então, transformação digital e inovação, elas estão ali, né? Estão grudadas, andando juntas, né? Na verdade é o seguinte, se a gente puder resumir a história de juntar transformação digital e inovação em uma única coisa, faz o seguinte, sabe aquela reguinha de arrastar do Instagram? Sim. Então, transforma ela num foguetinho e coloca assim, quão disruptiva a sua empresa vai ser em função do nível de transformação digital. Aí você arrasta o foguetinho. Quanto de transformação digital eu já fiz? Eu já consegui mapear a jornada do cliente, eu já fatiei essa jornada, já estruturei squads em cima dessa jornada e já meço os KPIs de cada uma dessas etapas da jornada. Putz, o que a gente vai fazer de inovação está lá em cima. Não, eu ainda estou fazendo o squad do financeiro, squad da logística, squad do jurídico. Então o foguetinho vai ficar mais para lá. E aí, o nível de disrupção que você vai conseguir gerar dentro da tua empresa vai ser menor. Então, a transformação digital ela está intimamente ligada com o nível de disrupção que você consegue fazer. Não é que se você não tem transformação digital, você não faz inovação, mas o terreno vai estar muito mais fértil para a inovação do tipo incremental. Então, acho que o que muda aí é isso. Quanto mais avançado você tiver em transformação digital, mais disruptivo você pode ser. Quanto menos, mais incremental você vai ser. Eu gosto muito do que você fala, cara, de o foco no cliente, de deixar ele ali, de entender essa jornada e pegar o time, sei lá, de aquisição e fazer os caras entenderem o que acontece ali no cancelamento, para de repente eles melhorarem a estratégia, a tática, na verdade, de aquisição deles, né?
E o que eu gosto muito é porque força as pessoas a começarem a olhar o que está acontecendo com o cliente. Beleza que, sei lá, você é uma, sei lá, vamos pegar um outro segmento agora. Você é um Bradesco ou um Itaú, legal, que tem aquelas coisas ali que você olha o que o Itaú copia o Bradesco, tanto que é difícil a gente saber o que tem de diferente de um para o outro, né? Aí a gente olha o Nubank, a gente já fala, tá, tem bastante coisa diferente. Mas o que eu gosto é isso, olhar para a jornada do cliente e partir daí. Prestar atenção no seu cliente. O que tá rolando bem, o que não tá rolando bem, o que você pode melhorar, o que você pode começar a oferecer que você já não oferece, quanto que você consegue, de repente, arrecadar com isso. Enfim, foco no cliente. E aí a gente tem todas as matérias aí, vamos falar assim, né, do digital hoje, ou que não seja digital, mas sei lá, os data science, como que a gente coloca esses caras para entenderem essa jornada com você e começar a extrair números ou métricas para te ajudar a automatizar alguma coisa, a personalizar outra coisa, enfim. E aí a gente cai de novo no squad, né? O que é o squad? Que teve vários nomes já. Acho que o pior nome que eu já vi, que é o Feature Team, né? Porque o Feature Team, você subentende que é uma equipe que só vai entregar funcionalidade. E na real a gente não quer isso, né? Quando a gente está falando de inovação pura, de transformação digital, a gente está resolvendo um problema, você falou isso lá no comecinho. Resolver o problema com funcionalidade? Às vezes sim, às vezes não, né? Mas, e aí o nome Squad, acho que ele cai legal ali, porque basicamente a gente está falando de uma equipe que eles conseguem fazer do rabisco até botar no ar alguma coisa, até botar para rodar alguma coisa, sem precisar ficar fazendo pedido para TI, ficar fazendo pedido para marketing, ficar fazendo pedido para ilustração e tal. E aí a gente tem, às vezes, claro, o jurídico, o financeiro, que eles não estão dentro dessa squad, mas eles estão ali atendendo de uma outra forma organizacional, né? Eles estão ali atendendo demandas que chegam desses times, porque se eles ficarem o tempo todo dentro de uma squad, eles vão ficar falando assim, tá, o que eu vou fazer aqui? Agora não tem contrato para ver, não tem tal. Simples, Thiago, entender o papel dessas funções corporativas dentro da transformação digital. Basta que eles olhem para as squads como os seus clientes. Exatamente. E estruturem os seus processos baseado nas necessidades desses clientes. O que normalmente não acontece, tá? Não acontece. Você tem, por exemplo, áreas que elas estruturam o processo sem validar com o seu cliente interno. Elas colocam esse processo via comunicação interna, normalmente, para a organização inteira e falam o seguinte, cumpra-se, né? Vou dar um exemplo prático disso. Imagina, por exemplo, um departamento de compras. O departamento de compras, ele coloca lá uma norma dizendo todos os processos de contratação precisam passar primeiro por compras. Toda compra precisa ter pelo menos 3 fornecedores. O nosso SLA é de 20 dias úteis. Para pegar um exemplo concreto, real. Legal. Se vai começar por compras, cadê o expertise do cara de UX, do cara de inovação, dos devs, que estão reconhecendo no mercado, né, pessoas e empresas que podem resolver os problemas? Segundo, a gente está falando de coisas que são únicas. Como é que eu vou arrumar outras 2 cotações para isso? Terceiro, eu preciso fazer a inovação acontecer de forma rápida. Como é que eu vou usar 20 dias úteis só para começar a coisa a acontecer? Então, se compras dentro da transformação digital enxergar o que tem que fazer, ela vai validar com as squads e vai perguntar qual é o SLA que atende vocês? E a partir desta demanda de dizer, uma semana pra gente é legal. Aí começa. Você voltar atrás e por aqui um processo que eu consigo validar um processo de compras em 5 dias. E não 20 dias úteis. Né? Então, muda isso. As funções corporativas elas podem e devem rodar metodologia ágil. Elas devem olhar para o seu cliente interno como o demandante de como estruturar o processo, e aí devem adequar e transformar o seu processo de forma incremental, exatamente como qualquer squad vai fazer para o seu cliente final. É só uma mudança ali de paradigma, né? Ao invés de construir processo e envelopar para todo mundo, é você construir a partir do seu cliente, escutando ele como qualquer squad normalmente faz.
E uma coisa bacana do que você falou, que eu acho que vale, essa validação contínua, né? De pegar, legal, a gente partiu de alguma coisa que foi pedido ali pelo nosso cliente, a gente rabiscou de repente alguma coisa, vamos de repente dar um check. E eu curto desses checks, eu acho que é legal fazer com 3 coisas, né? A parte da desejabilidade, né? Será que os caras vão gostar disso? Mas não só isso, né? A viabilidade técnica, né? Será que a gente consegue desenvolver isso? Não só desenvolver no sentido de programar, mas desenvolver de, sei lá, subir um muro, subir uma loja, enfim. Será que a gente consegue fazer isso para atingir essa expectativa? E a terceira, a viabilidade econômica, né? Será que faz sentido, o que a gente vai ter de retorno disso faz sentido para... Então, eu gosto de falar que é o sweet spot ali, né? É o pontinho no meio dessas 3 bolinhas ali, o que é desejado, o que é viável tecnicamente e o que é viável economicamente. Não adianta. Tem empresa já que nessa de tentar entrar em transformação digital foi pro ralo porque não balanceou ali essas 3 esferas, né? Exatamente. Poxa. E aí, assim, só trazendo um exemplo concreto disso, né? Aqui dentro do Banco Carrefour, por exemplo, a gente teve alguns processos aí junto com o jurídico para tentar otimizar. Por exemplo, eu quero colocar uma startup para dentro aqui do Banco Carrefour. Cara, quando eu cheguei aqui em 2019, o nosso modelo de contrato padrão, ele tinha 22 páginas. E aí, o jurídico entrou junto com a gente e junto com os stakeholders, que são as próprias startups, para entender o que é um contrato mínimo que vai salvaguardar o banco, a empresa, né, de tudo aquilo que é risco, mas de que forma eu posso ser mais permeável para trazer uma startup e fazer negócio com a gente. Hoje, o contrato padrão do Banco Carrefour tem 3 páginas. Lindo. A gente consegue pegar esse mesmo exemplo para formulário na internet. Né? Exato. A empresa pede ali 57 campos para a pessoa se inscrever para fazer uma compra. Mas desses 57 campos, quantos são necessários para aquele momento? Né? 4, 5? Então, como que a gente... E a gente está falando a mesma coisa em cenários diferentes. Né? Um é jurídico para ter uma empresa entrando no Carrefour e o outro é um formulário de internet para você converter qualquer coisa e coletar qualquer dado que você quiser do cliente. Partindo do mesmo princípio. Você acabou de evocar aqui a abertura feita pela Sucarita, que é uma consultora sênior da Forrester, na NRF de 2019. Ela trouxe a seguinte informação: 87% dos varejistas norte-americanos acham que estão provendo uma experiência personalizada para o seu cliente. 5% das pessoas acha que está recebendo uma experiência. Então, uma coisa que eu vivo falando sobre Big Data é que o Big Data já morreu há muito tempo e a gente esqueceu de enterrar. Smart Data é muito maior do que Big Data. Se você se focar sobre coletar somente aquilo que você vai usar, você vai ser melhor e mais eficiente como empresa e você vai prover, sim, uma experiência mais personalizada e customizada para o seu cliente, porque você vai usar todos os dados que você vai coletar. O que adianta me perguntar o time que eu torço e depois me aparecer lá com promoção de camiseta do Parmeira, do Corinthians e do Santos? Eita, meu Deus do céu. Paulista lá, pô. Cara, outra coisa, você agora em 30 segundos você acabou de praticamente resumir o Lean, né? Que a Toyota lançou lá nos anos 70, se eu não me engano. É isso aí. E é isso, como que a gente tira desperdício do nosso fluxo, seja fluxo de trabalho, seja a jornada do cliente, como que a gente tira aquilo que está... qualquer que tá de gordura, eu tenho propriedade para falar de gordura, brincadeira. Como que a gente exclui isso da equação para a gente ser mais eficiente e eficaz, né? Não só eficiente. Eu vou aproveitar, tem uma pergunta do Gus Pepper 7 aqui, e eu vou ler. Ele já perguntou faz algum tempinho, eu estava tentando achar deixa para perguntar. Ele falou aqui: as empresas dentro de inovação, elas escolhem quais clientes querem ou buscam todos os perfis? Essa é a pergunta que ele fez. Ele disse: em uma loja do Ponto Frio, acho que ele foi em uma loja do Ponto Frio e o gerente falou comigo, menos de um minuto, disse: você é um cliente 4.0. Ó, Tiagão, assim, na real, quem quer atender todo mundo não atende ninguém, tá? Então, assim, precisa sim selecionar um público.
e direcionar os esforços para ele. Banco Carrefour, por exemplo, quem é o cliente do Banco Carrefour? Classes B-, C e D. Esse é o público, a grande massa de público de clientes do Banco Carrefour. É um banco que é voltado para dar crédito para pessoas que muitas vezes são recusadas pelo sistema financeiro brasileiro. A gente está falando do único cartão que a pessoa vai ter na sua carteira. Se você tem, Tiagão, legal, mas você provavelmente fez, sei lá, porque tinha uma oferta de uma bicicleta que estava sendo parcelada em 20 vezes sem juros e ainda tinha 10% de desconto com o cartão. Então você fez, comprou e nunca mais usou, se bobear. Ou só usa quando vai no Carrefour. O cliente do Banco Carrefour é um cliente que aquele é o único cartão. Tanto que quando você olha o balanceamento, né, dos gastos on us e off us, é muito mais off us do que on us, porque é o único cartão. A gente aqui está bancarizando essas pessoas, né? E aí, do ponto de vista de crédito, hoje, o Banco Carrefour é o 5º maior banco do país. E aí, se você pensar, peraí, o Brasil não tem 5 grandes bancos? Pois é, um já ficou para trás. Exatamente. Só para traduzir para a galera aí, On Us é o cartão quando ele é utilizado dentro do Carrefour ou nas marcas do Carrefour, e Off Us sei lá, o cara vai na Toyota, o cara vai no Walmart e passa o cartão do Carrefour, ele consegue também. Qualquer lugar, na Leroy Merlin. Vai lá, em qualquer lugar, boa. Legal demais, Charles. Tem uma outra coisa que a gente tinha listado aqui pra gente conversar também, que é a questão de se a gente sabe quais são as empresas que, você já falou um pouquinho disso, mas quais são as empresas que entendem a inovação como uma coisa estratégica, como essas empresas perceberam os resultados no final do ano ali, né, na receita, mas não só na receita, também na cultura da empresa, que vem até de repente antes, né? Sem dúvida, Tiagão. Cara, tem muito indicador e muito resultado que você pode colher, tanto do processo de Open Innovation, né, integrando startups, quanto estimulando o intraempreendedorismo. Para pegar um caso, por exemplo, de intraempreendedorismo da Leroy, que eu adoro, a gente tinha um colaborador lá, um cara de logística da loja de Contagem, que ele, no processo de observação do cliente, ele encontrou ali uma dor e ele propôs uma solução que é zero tecnologia. Então, olha só, você, quando vai a Leroy Merlin, você coloca um monte de coisa dentro do carrinho, passa pelo caixa, mas tem produtos que mandam você ir lá na retirada de mercadoria para o seu carro. Aí você abre o porta-mala, olha para o produto, olha para o carro, fala, deu ruim. E aí, nesse deu ruim, você improvisa, você dá um jeito para levar o produto embora. Esse cara, ele pegou tudo que é de amarração de carga, de marca própria da Leroy Merlin e colocou à venda ali na retirada de mercadoria. Você tá com o problema ali na hora, a solução tá do lado e é baratinha. 181% de progressão de vendas nessa família. Então, assim, a empresa que cria cultura de inovação, que dá a possibilidade dos seus colaboradores a todo momento terem essas ideias e permite que eles testem essas ideias com seus clientes no campo, elas realmente criam um diferencial que pode ser medido em vendas, pode ser medido em resultado, pode ser medido em experiência do cliente, pode ser medido em melhoria de processos, ou até na pegada de sustentabilidade, ou ESG, como a gente está falando atualmente. Aqui no Banco Carrefour, a gente pegou um problema também que era casca para a gente aqui. Segundo maior motivo de ligações para o call center do Banco Carrefour, sabe o que era? Clonagem de cartão ou, né, suspeita de clonagem de cartão por um gasto não reconhecido na fatura de cartão de crédito. Eu tenho uma história ótima sobre isso da época de Leroy Merlin. Não sei se você vai lembrar, Tiagão, mas o café expresso lá da Leroy Merlin saía assim na fatura, Conirel Clínicas. Aí eu falei, mas que raio que é Conirel Clínicas? Clonaram meu cartão. E da mesma forma, né, Tiagão, sei lá, você foi no dia 5 de maio numa lanchonete comer um lanche. Beleza, quando chega a tua fatura, dia 26 de maio, você abre ela, você olha lá e fala, Arcos Dourados da Felicidade? Nunca foi. Clonaram meu cartão. Aí você liga pra tentar entender, aí a moça te explica, fala, Arcos Dourados da Felicidade é McDonald's, sabe? Aí você fala, puta, desculpa, tal. Só que nisso, eu gerei uma fricção para você.
deixei você preocupado com o cartão, eu fiz você perder tempo do seu dia ligando para a central para entender aquele gasto, eu ocupei a central de atendimento com aquilo e, de novo, é o segundo maior motivo de ligações para o call center do Banco Carrefour, e eu imagino que em outros bancos também, como eu te falei do caso da Leroy aí, do Cone Health Clínicas. O que a gente fez? A gente incorporou uma startup que faz o Merchant Data Cleansing. Então ela pega esses nomes, essas razões sociais, transforma em nome fantasia. E aí na tua fatura vem McDonald's, você não tem dúvida mais. Ou os marketplaces, né, que cada hora vem com um nome, né? M-Livre, Mercado Livre, ML, ou AMZ, Amazon.com, e outras variações. Ela agrupa esses caras embaixo de um mesmo nome. Então a tua fatura fica muito mais palatável para você entender, não gera esse estresse e você reduz absurdamente o número de ligações. Então, tudo deve ser medido, né? Tudo tem resultado ali que você consegue medir na prática em cima desses 5 elementos que a gente falou. Legal demais. Quando eu trabalhei na Local Web, já foi, 2008, 2007, foi interessante porque lá tinha uma métrica que era uma métrica de saúde, então aí introduzindo mais um tipo de métrica aí, então a gente tem o KPI, que nesse framework que eu comentei lá atrás, ele é a métrica que faz o cliente vir, né? Então a gente olha para o KPI, a gente entende que o cliente vem, e a segunda é a métrica de saúde, né? Que a gente tem que deixar ela sempre ali no verde, vamos dizer assim, né? No saudável. E é uma métrica que a gente olha, sei lá, uma vez por mês e tal, e essa era uma métrica, né? O número de incidentes no suporte. E aí a gente sabia como é que ia ser a receita no final do mês, porque essa porra custa caro, né? Custa uma grana, é um drive gigante de insatisfação de cliente, né? Então, assim, o cara liga no suporte, espera 20 minutos para ser... Quem nunca, né? Espera 20 minutos para ser atendido. Quando é atendido, ele apertou, de repente, alguma coisa errada na URA, ou ele não entende o processo da empresa, e ele é encaminhado para lá, jogado para lá, como se fosse uma bolinha de tênis. E isso vai minando cada vez mais a experiência, que faz o cara ir no Reclame Aqui, e depois o cara vai lá no Google Places e vai reclamar da sua empresa no Google, e aí o caos está instaurado, e ainda mais se você é uma startup que já não tem a credibilidade, de repente, que uma marca como Carrefour, como Leroy Merlin tem no mercado, e vai olhar e falar assim, será que eu compro? Será que esses comentários positivos aqui não são bot? Robô? Sabe? Será que o que tá falando mal não tá falando a verdade? E aí é um abraço, se você é uma empresa que tá começando, aí vai ser difícil. Então, acho que esse tipo de coisa é muito interessante, e usar essas métricas para medir isso, acho que ajuda a saber o que tá acontecendo, né? Ajuda a não ficar perdido olhando, meu Deus. E outra coisa que você falou do Big Data, de novo, cai no mesmo, né? Na mesma esfera ali do jurídico, que tinha um contrato de 27 páginas, o formulário com 53, que é um seu Big Data. Se você está medindo tudo, tem o Jared Spool, que é um cara muito respeitado em UX, e ele viralizou esse tweet dele. A gente estava conversando outro dia, ele falou assim, cara, eu tweeto tanta coisa, esse aqui viralizou, porque ele falou, se você tem um dashboard na sua empresa, significa que você está perdido, porque você quer olhar para todo tipo de número. Ele é super polêmico, né? Depois ele explicou o motivo e tal, mas ele estava justamente falando disso. Quais são ali as 5, 6 métricas que você julga importante, né? Que você pode chamar de KPI, né? Os resultados-chave que você tem ali, né? Os indicadores de performance-chave que você tem ali. Demais. Você quer ver como isso se conecta, por exemplo, com a questão da transformação digital do ponto de vista de centralidade no cliente? Eu vou citar algumas empresas aqui, não é demérito, tá? Não é demérito nenhum. Várias outras empresas eu acho que praticam o mesmo tipo de processo, e a razão é única e exclusivamente custos, e é super entendível do ponto de vista de custos, tá? Mas recentemente eu precisei usar o saque da Vigor e da Balduco. O saque da Vigor e da Balduco via celular não recebe ligações no 0800, não recebe ligações de celular. Bom, Brasil, cenário Brasil, 28 milhões de telefones fixos e caindo, celulares 280 milhões. Já temos mais celulares do que pessoas no país. Concorda comigo que se eu passei pelo processo de transformação digital, eu tenho a centralidade no cliente, o meu processo de atendimento vai privilegiar eu ter uma central de atendimento que recebe ligações de celular?
e não uma central de atendimento que é econômica e não recebe ligações de celular, então é como a transformação digital apoia, inclusive, este tipo de decisão, de como você pode criar processos que efetivamente estão focados no seu cliente. E aí você pode, em cima disso, usar os melhores dados e usar as melhores inovações. Cara, eu tenho um exemplo bacana. A gente sempre fala de tabloide, né? Com o Diegão tá aí. A gente sempre fala de tabloide, e quanto o tabloide, ele é o equivalente aí, né, do 0800 que não deixa celular ligar. Porque, cara, quanto tabloide a gente vê no lixo? O tabloide eu não vou falar de vegetal, porque eu gosto de vegetal, mas é um negócio que não... É um negócio morto, né, cara? Que, assim, muitas empresas fazem, às vezes pensando no custo, mas na verdade que não está trazendo muito retorno. E como é que a gente consegue mostrar que, de repente, a gente muda o investimento de impressão e a gente traz para alguma coisa mais digital? Nesse caso, ele vai conseguir medir tudo, ele vai conseguir atender mais essa demanda e vai conseguir melhorar o planeta também, né? Porque a gente vai parar de começar a imprimir papel que vai ser jogado no lixo. Então, essa economia ingênua, vamos dizer assim, ela acaba custando mais caro lá no final, né? Porque além de... Tudo bem, você economizou ali os seus 12%, 13% na operação, mas quanto isso custa na aquisição de cliente? Então é o que exatamente que você falou. Eu estou olhando só numa fatia ali da minha jornada, da jornada do meu cliente, enquanto que aquilo representa de custo, mas se a gente abrir um pouquinho o leque e olhar, peraí, então quanto que a gente está gastando de aquisição para o cara chegar, passar por tudo isso, e a gente vai só, na verdade, trazer o cancelamento para mais perto, né? Exato. Assim, cara, não vou mais continuar nessa empresa porque para mim deu. Ó, e quem estiver na live aqui com a gente, quiser testar a sua própria empresa com isso, depois é só pegar o celular e ligar no seu próprio 0800. Exatamente. A resposta ali. E aí você já pode começar a movimentar a sua empresa na direção da centralidade no cliente. Fica a dica aqui para vocês. Totalmente. E começar a provocar isso, né? Uma coisa, uma dica normalmente que as pessoas falam é: tá, mas como a gente começa nesse negócio de olhar para o cliente? Fala, cara, simples. Sua empresa tem saque? Tem, beleza. Fica 3 horas ali no saque, né? Você já vai ouvir um monte de coisa, depois você pega tudo aquilo que você ouviu. E aí, claro, não é quantitativo, ele é qualitativo, né? Então, assim, você não pode tomar aquilo como verdade absoluta, mas se você passou 3 horas no saque ouvindo os clientes falarem, e você tem ali 3 coisas que todo mundo, ou pelo menos 80% das pessoas falaram, todo mundo não vai falar, mas 80% das pessoas falaram, compara isso com o backlog, né, a lista de atividades da empresa, de prioridades para os próximos 3 meses. Vê se aquilo lá está ali. Se aquilo lá não estiver ali, você já achou uma grande oportunidade de ser promovida ou promovido. Porque resolveu aquilo ali, você vai não só aumentar a satisfação do cliente, você vai reduzir, de repente, o custo ou o tempo de espera, tá? Se não reduzir o custo, vai reduzir o tempo de espera no seu saque, porque menos pessoas vão abrir chamadas ali, seja por telefone, seja por e-mail, seja por chat, whatever. Então, acho que isso é muito importante. Agora, Charles, você deu exemplo de uma empresa numa experiência ruim, vamos falar assim. Vamos pegar um case contrário? Vamos pegar uma experiência de que você conhecer, assim, não as gringas que estão mandando super bem e tal, legal, mas você tem algum exemplo aqui no Brasil de alguma empresa que você conhece que entrou nessa onda de inovação, transformação digital e conseguiu, de fato, ter um puta resultado positivo? Acho que o maior e mais expoente exemplo que a gente tem no Brasil, a gente vai sempre se remeter a ele, é o Magalu. Total. Acho que dispensa comentários, né? Assim, o quanto o valuation da empresa aumentou. Embora o Magalu esteja sempre em constante processo de transformação. Quando a gente olha até do ponto de vista de omnichannel, o Magalu não é a empresa mais evoluída do Brasil. Eu inclusive, diria que o Magalu é uma empresa multi-channel, está longe de ser omnichannel. A Leroy Merlin, por exemplo, é muito mais omnichannel do que o próprio Magalu, mas sem dúvida nenhuma, o Magalu é um belíssimo exemplo de como fomentar o seu próprio ecossistema, criando soluções de forma realmente global.
Mas, assim, eu sou lover de algumas marcas, né? Então, assim, uma marca que eu adoro e que, assim, sabe fazer um atendimento, um uso de dados da forma correta e tudo mais, é a Nespresso. Nossa, eu sabia que você ia falar da Nespresso. Cara, é bom que, cara, só assim, se tiver alguém da Nespresso vendo essa live, o Charles com certeza conhece o pessoal lá, eles já conhecem ele também, mas eu conheci o Charles em 2013. Em 2013, a Nespresso ainda era top of mind dele de inovação e transformação, cara. Boa. Sempre. Vai lá. Por quê? Eles fazem um uso muito correto de dados, eles promovem, eles colocam, eles gamificam hoje em dia o seu nível de relacionamento com a Nespresso, promovendo a nomes. Pô, eu sou hoje considerado embaixador da Nespresso. Eu tenho um copo de metal escrito embaixador, cara. Isso é maravilhoso. E aí, assim, a Nespresso consegue entender o meu gosto de cafés, etc, e fazer as melhores recomendações para mim. Ela, de alguma forma, ela até sabe mais ou menos o volume de cafés que eu consumo e ela sabe quando me acessar para fazer as boas promoções para eu manter a minha recorrência de compra. E você descobre, na verdade, uma empresa centralizada, centrada no cliente quando você tem problema com ela. E aí, assim, eu já tive problema com a Nespresso, né? Acontece. E aí é normal, é da vida. Como é que a empresa resolve? Eu acho que é como ela se posiciona e se mostra genuína para o mercado. Trocas na Leroy Merlin. Cara, não tem processo de troca mais fácil, mais simples no mundo do que trocar um produto na Leroy Merlin. Problemas com a Nespresso. A minha Aerotino 220, comprada na Itália, queimou porque eu liguei numa tomada 110. Errei a tomada, queimei o negócio. Fui na loja da Nespresso presencialmente com aquela máquina perguntando: tem assistência técnica para isso? Como é que funciona? Sabe o que a menina fez? A menina falou assim: quer pegar uma nova e eu te dou 50% de desconto? Porra, trade-in de produto queimado, meu amigo. Ó, eu vou te falar, é espetacular. Outra coisa que aconteceu, uma vez comprei as xícaras de vidro da Nespresso. Legal, cara, 4 xícaras, né? 2 kitzinhos de 2 xícaras. No primeiro uso, quando eu lavei a xícara na lava-louça, quando eu tirei da lava-louça, tava trincada a xícara. Aí eu resolvi abusar da Nespresso. Eu mandei no chat do Facebook, diretamente para a Nespresso, a foto da xícara e um emoticon chorando. Os caras entraram em contato comigo e trocaram a xícara. Então, assim, empresa que você não precisa nem falar, você só manda uma foto e um smilezinho e resolve o teu problema. É uma empresa muito centrada no cliente. E tem uma coisa legal disso, né, cara? Porque imagina quantos tipos diferentes de reclamação por esse mesmo problema que eles não receberam só naquela semana, naquele mês. E aí, o cara, olha, ó, gente, aconteceu isso aqui, vamos resolver o problema que tá acontecendo com uma galera. Tem uma coisa legal, você falou do case da Leroy Merlin, né, que a troca é muito fácil, de fato é. Teve uma época, quando eu tava lá ainda, eu ouvi relatos da galera de loja, você ouviu muito mais do que eu, com certeza, porque você tava nas lojas, tipo, eu tentava ir pra loja lá pra ouvir, pra observar, pra fazer uma pesquisa mais qualitativa, não é nem uma pesquisa, uma observação ali dos clientes andando na loja e tal, e às vezes a gente até abordava um cliente pra fazer uma entrevistinha. Eu ia uma vez por semana, quando não dava, uma vez a cada 2 semanas, ficava meio periodinho ali, às vezes o dia inteiro e tal. E aí eu ouvi bastante as pessoas falando, cara, já veio o cliente aqui trocar produto da Telha Norte, que a gente não vende na Leroy. E aí a pergunta foi assim, mas você é louco? Por que você trocou o produto? Porque junto com aquela troca, ele não vai mais lá, ele vai vir aqui, porque ele sabia onde ele comprou, mas ele falou, cara, ele já deve ter ido lá, quantas vezes ele me bateu de frente lá, não conseguiu ser atendido bem e tal. Não que não seja uma empresa boa, o problema que eles tinham lá em 2013, 2014, eu não sei hoje. E aí ele chegou na Leroy com esse produto, eu não lembro se era a Telha Norte ou a outra 6C. E aí trocou, aí o gerente me falou, cara, ele trocou a tinta, levou uma marca própria nossa no lugar, mas ele lembrou que ele tinha esquecido de comprar o pincel, que ele tinha esquecido de comprar a fita crepe, que tem uma margem interessante. Ele esqueceu de comprar não sei o que, e na semana seguinte ele voltou para fazer o projeto da cozinha dele.
Então, assim, custo de aquisição, qual que foi? Quanto que custa uma lata de tinta? R$100? Então, assim... E aí, qual é o value desse cara, né? Que depois vai, de repente, reformar a casa inteira com você, porque você o atendeu num momento de problema. Exato, não sabe? A gente não tá falando daquele um ticket que tudo bem, depois que comprou mais pincel, fita crepe e tudo mais para resolver o problema da tinta. Não, qual é o lifetime value desse cliente? Isso. E o balanceamento que a gente tem que fazer é sempre o CAC, né, o custo de aquisição do Exato. com o lifetime value. Então, a gente estava falando aqui de uso de tabloide, né? Qual é o CAC, né, no uso do tabloide? Versus, por exemplo, você permitir que o cliente resolva um problema com você. Exatamente. Então, o CAC é muito menor e muito mais efetivo do ponto de vista de fidelização e de manutenção desse cliente dentro da tua base. Exatamente. E uma outra coisa que eu queria te perguntar aqui, se eu não me engano, aqui foi de memória mesmo. A Nespresso, tem um case legal de inovação também com as cápsulas, não tem? Que ela começou B2B, e eu não sei se era com a Nespresso, eu acho que era. Ela começou B2B, cara, nenhuma empresa queria comprar, e aí os caras mudaram a estratégia e falaram assim, cara, vamos botar isso B2C, e aí explodiu. E aí hoje a gente vem com uma porrada de empresas, no próprio ADO, lá na França, quando eu tava lá, tinha duas maquininhas deles que rendiam uma grana absurda. Mas esse é um case bem conhecido deles também, né? Super. O que é legal, acho que na história da Nespresso é que é uma empresa que nasceu dentro de outra empresa, né? E pouquíssimas empresas no mundo estão preparadas para fazer esse tipo de movimento. Ainda hoje, a Nespresso já é um caso até relativamente antigo. Se a gente for ver, até a patente da cápsula já caiu, né? Qualquer um pode fazer cápsula compatível com o Nespresso, para dar uma dimensão do tempo, né, que a gente está falando aqui de uma inovação. Mas, cara, nascer uma empresa dentro de uma empresa, né, fazer esse movimento de spin-off, foi super disruptivo para a época, e testar os mercados, né, com essa liberdade até você acertar é um negócio incrível. Cara, vou te dar um exemplo aqui do Grupo Carrefour, que aí eu escavei, né? Fiz o meu trabalho de antropólogo aqui para poder defender, inclusive, a possibilidade dos colaboradores atuais do Grupo Carrefour poderem estruturar empresas dentro da empresa. Então, em 1998, olha o nível de visionário dos caras. 4 colaboradores lá no Carrefour da França montaram o primeiro e-commerce do Carrefour. 98. Esses caras, no final do projeto, o que eles receberam? O salário, o bônus e o tapinha nas costas. Normal. E aí, o que eles resolveram fazer? Vamos sair nós 4 e vamos montar uma empresa nova? E aí eles montaram uma empresa chamada Itelius. A Itelius chegou a faturar 17 milhões de euros. E aí foi comprada pela Capgemini. Se o Carrefour tivesse, nessa época, falado assim, vamos montar o Carrefour WS, ou o Carrefour Lu, para citar aqui algum. Então, cara, hoje o mercado seria diferente. Ele teria outros players jogando em arenas que hoje estão ocupadas por AWS, que foi um spin-off que nasceu do Amazon.com, ou mesmo de todo o processo de transformação digital da Magalu, fazendo uma empresa plataforma ali, uma empresa de ecossistema. Então, cara, a gente teve isso na mão. Então, hoje, uma das missões que eu tenho como inovação aqui dentro do Banco Carrefour é dar a possibilidade de colaboradores estruturarem novas empresas dentro de casa. O processo começou com um hackathon. Lá no final do ano passado, em dezembro, a gente fez Data Hacking Days. Foram 54 horas de uso intensivo de dados para criar soluções novas, que envolveram dados de postos, farma, varejo, banco e shopping center, todos os negócios do Grupo Carrefour. 13 novos projetos foram montados, a gente escolheu 4 com maior potencial. Esses 4 agora vão passar por um bootcamp com a Levagon. Então eles vão com tudo montado do ponto de vista tecnológico para testar com clientes reais. E aquilo que a gente entender que tem potencial de ficar no grupo, fica no grupo. Aquilo que a gente entender que tem potencial de virar uma nova empresa, vai receber o investimento e vai ser spin-offado, vai virar uma startup aí dentro do mercado. Legal demais isso, cara. Legal demais. Bacana. Porra. Você falou
Eu queria, em cima disso ainda, eu queria te fazer uma pergunta. Claro, você chegou no Carrefour faz um aninho já, não mais? Quase 2. Quase 2 anos já, então beleza. Passou rápido, cara. Caramba. Pois é, passou 2 aninhos. Oi? Eu tô até de férias, ó que luxo. Nossa, hein? Chique. E eu quero entrar agora nos obstáculos, né? Eu não sei se quando você chegou já era tudo lindo, maravilhoso, se era tudo mato, você teve que talhar o caminho todo. Seus primeiros, vamos pegar ali, primeiros 100 dias aí, quais foram as grandes pedras que você teve no caminho? Lógico, se você não quiser citar, não precisa, pode dar uma generalizada, da gente pegar normalmente nas empresas, quais são as grandes pedras que uma pessoa que quer ter essa iniciativa, seja uma pessoa que sei lá, uma pessoa de UX que está projetando a carreira, no plano de carreira ela quer de repente ter um olhar mais macro para negócio e tal, quais são as dificuldades que ela vai ter, e pegar também um ponto de vista de um C-level, né, de um executivo aí, seja o CEO, seja o CMO, enfim, qualquer nível C aí. Quais são as pedras? Ó, Tiagão, cara, eu cheguei aqui em setembro de 2019. Um mês depois eu estava fazendo uma apresentação para o board do Banco Carrefour para dizer qual era o framework e como a gente ia trabalhar. Na sequência, eu corri atrás de fazer essa evangelização do começo da nossa live, de falar o que é inovação e capturar os benefícios da lei do bem, já para ficar tranquilo do ponto de vista de trazer receita para dentro da organização. E aí, logo na sequência, eu fui começar o processo de Open Innovation. Trouxemos aqui para dentro 2 startups. E eu deixei o processo rolar justamente para identificar os problemas que eu ia ter dentro dessa jornada de incorporação de Open Innovation aqui dentro da empresa. Eu descobri todos os DPIs, Departamentos de Prevenção à Inovação, que existiam. Eu tinha esquecido dessa sigla. Eu encontrei sem brincadeira. Eu não sei se a Silvana tá assistindo a live aqui com a gente, mas ela sabe dessa reunião. Eu encontrei 17 interlocutores do não. Putz. Então, assim, eu reuni os 17 numa sessão de design thinking conjunta para dizer o seguinte: é uma convicção que nós temos, que nós vamos inovar e vamos trabalhar com startups. Então, se a resposta é não, eu quero que a gente trabalhe agora no então como. E o então como teve a participação dessas 17 pessoas, a ponto da gente estruturar um novo documento, um novo processo dentro da organização, com a participação de todo mundo. Jurídico, compra, segurança, LGPD, todo mundo estava a bordo. Então está todo mundo confiante de que aquele processo agora é o melhor processo. Essa POC, eu tinha como meta fazê-la acontecer em 2 meses. Levou 7. Só que ao longo desse processo, a gente foi reestruturando esse processo e hoje eu consigo fazer uma POC com startups em 2 meses. Porque o banco se transformou, os líderes dessas áreas incorporaram a mesma convicção de inovar, porque ao invés de fazer uma coisa top-down, de chegar pro nosso presidente aqui e falar assim, ó, agora então fala para todo mundo que vai... Não, ao contrário, eu deixei o fluxo rolar, eu mapeei as dores, mapeei os problemas dentro do processo e trouxe todo mundo a bordo para trabalhar comigo. A gente conseguiu, de uma forma envolvendo todo mundo, né, de fazer esse processo ser transformado e a gente ter um processo novo. Uma coisa que eu acho que é importante é nunca fazer as coisas de forma top-down, né? Você tem que trazer essas pessoas para perto e a convicção tem que ser da empresa de que ela tem que inovar. Não tem que ser de uma pessoa ou só da liderança. Total, cara. E uma coisa super interessante, se a gente pegar métricas de fluxo aqui, o primeiro lead time de vocês foi de 7 meses e o segundo foi de 2 meses. Puta progressão, né, cara? Muito legal. Bom demais. E 22 páginas de um contrato para 3 páginas e por aí vai. Então, legal. A gente está aí tentando melhorar para a gente incorporar cada vez mais inovação dentro do nosso ecossistema. Cara, que bacana, que papo legal, assim. Eu acho que
a gente pode... Então, eu gostei do DPI, então acho que, né, o Departamento de Prevenção da Inovação, eu acho que, pessoal, quem estiver aí na live assistindo, pode até começar a mapear os DPIs aí na sua organização. Mas eu queria te falar de uma coisa agora, como que a gente consegue evitar o Big Bang, né, cara? Porque isso que você falou, de evitar de chegar no CEO, né, chegar lá um executivo novo de inovação, um head novo de inovação, grudar no ouvido do CEO e falar assim, olha, é o seguinte, agora tem que ser assim, assim, assado, e bora mandar para baixo. Porque normalmente, eu gosto de falar que o Big Bang, ele funciona meio que sistemicamente, quando você... Ação e reação, vai, para não falar muito complexo. Quando você bate muito forte, quando isso volta, você consegue segurar? Não. Normalmente não. Quem fala que consegue, porque normalmente o que é conseguir segurar, né? É manter essa cultura que você tentou jogar. Então eu gosto sempre de brincar, né? De brincar quando você dá uma porrada muito forte em alguma coisa, é legal pensar como se você estivesse batendo numa coisa elástica, né? Que da mesma forma que ela foi, ela vai voltar talvez com mais força, e quando ela voltar com essa força, talvez ela te derrube, né? Esse é o motivo primeiro, assim, que se você quiser pensar só em você e falar assim, cara, então eu vou evitar um Big Bang porque eu vou jogar uma energia muito forte, né? Que vai ser um CEO ali falando para todo mundo. Essa volta, normalmente, ela não volta em violência, né? A pancada que eu falo não é às vezes ela volta em pedido de ajuda, pedido de suporte, todo mundo querendo fazer tudo ao mesmo tempo com você, e aí você vai cair num problema clássico de várias empresas, que é o primeiro, budget. Você não vai ter budget para contratar gente para te ajudar em 2 semanas, porque provavelmente o seu budget já está pro ano todo, sei lá, você e mais 3, né? E a segunda coisa, o seu suporte ao cliente interno, né, vai ter uma fila muito grande, e aí você acabou de virar aquele saque que você odeia, que fica fazendo ping-pong, que demora 3 horas para te atender, que recolhe o ticket e depois de 3 meses responde falando assim, olha, não tem muito o que eu fazer. Então, assim, esses são os problemas que esse Big Bang gera, né? Tem alguma coisa, sei lá, você já viveu isso? Você teve já de ver isso acontecer? Como é que funciona? Tiagão, é o seguinte, eu podia agora fazer indicação de alguns livros aí, né? Boa! Mais bacanas, né? A gente podia falar de Lean Startup, a gente podia falar de agilidade e tudo mais. Cara, eu vou indicar, assim, um livro que pra mim eu acho que vai ilustrar bem esse momento. Ria da minha vida antes que eu ria da sua. Tem 3 volumes, inclusive. Então é o seguinte, a gente gosta muito de falar sobre a parte de sucesso, né? Deixa eu falar sobre o meu maior erro na minha carreira de inovação, que aconteceu, inclusive, dentro da Leroy Merlin, e eu vou descrevê-lo, obviamente que é um dos lados da história, mas eu vou descrevê-lo para você entender por que o Big Bang não funciona. Quando a gente começou a estruturar a área de inovação dentro da Leroy Merlin, a minha interpretação naquele momento era de que eu devia encontrar dentro do ecossistema de inovação startups que tivessem sinergia com o negócio da Leroy Merlin. E aí, nesse processo, eu encontrei uma startup chamada YouPeak. A YouPeak tem uma solução chamada Arquiteto de Bolso. Eles projetam qualquer ambiente em até 2 horas. Energia maravilhosa com o negócio da Leroy Merlin. Fomos a campo, testamos isso em uma loja, identificamos qual era o nível de precificação, os produtos que deveriam ser recomendados e tudo mais. Quando estava tudo pronto, né, assim, modelos de negócios perfeitos, a gente sabia, inclusive, qual era o retorno que a gente ia ter com aquilo, a gente quis implantar esse troço para todas as lojas. E aí veio o elemento, de novo, transformação digital é humano, veio o elemento humano. Eu não sabia, eu não fui envolvido, eu não conheci as empresas, eu não sei por que essa é a melhor, não sei por que essa tem que ser escolhida. E o resultado é que, na prática, aqui no Brasil, a YouPeak acabou nunca decolando, porque a gente tentou justamente fazer esse troço em formato Big Bang. Então, inovação não começa a partir de um hunting, de uma solução que pode ter sinergia com o teu negócio. Começa de um problema real, de uma área de negócios real, de um stakeholder real. Se a área de negócios tivesse me demandado por uma startup que entregasse esse tipo de solução, o case hoje no Brasil talvez fosse um sucesso, como está sendo lá em Portugal. Tamanha a solução boa
que a gente tinha na mão. Então aí o pique hoje está escalando na Leroy Merlin Portugal e não aqui na Leroy Merlin Brasil. Mas é resultado de uma estratégia, de uma abordagem errada de inovação. Inovação sempre tem que começar a partir de um problema real, de um stakeholder real. Ela não tem que ser uma garagem, um laboratório que vai evolucionando ali ideias e vai tentar impor depois para a companhia inteira. Não funciona nem para ideia, nem para inovação e muito menos para processos novos que a organização vai seguir. Então, ria da minha vida antes que eu ria da sua. Não cometam esse mesmo erro na empresa de vocês. Não queiram implantar processo de inovação de forma top-down nas organizações de vocês. Nenhum processo, acho que top-down funciona, cara. A não ser pra mim não funciona. Eu acho que é isso. Eu acho que tem uma relação interessante do top-down comando e controle, né? O classicão que a gente conhece, que isso, cara, esquece, 2021, isso daí já foi, não faz mais sentido. E tem aquele top-down que por exemplo, acho que tem um case bacana que é o da Amazon, do Google, enfim, que são os líderes que falam, esse aqui é o caminho estratégico que a gente quer seguir. Como a gente vai chegar lá? Não sei. Perfeito, Thiago, perfeito. Olha só, o propósito do Banco Carrefour foi reescrito no final de 2019. O propósito do Banco Carrefour é transformar serviços financeiros em experiência e crédito em qualidade de vida. Vamos separar o troço aí, ó. Serviço financeiro em experiência. Hoje, eu comparo o serviço financeiro de qualquer instituição a joelho. Tá? Eu não lembro, Thiago, a última vez que você acordou um dia 6h30 da manhã e falou: nossa, meu joelho hoje tá incrível, vou correr 10 quilômetros. Não lembro. E aí, assim, eu não me lembro quando foi a última vez que você parou um jantar com um amigo, happy hour, pra falar: deixa eu falar do meu banco. Meu cartão de crédito é maravilhoso. Você fala do que você comprou com ele, mas nunca você fala do serviço financeiro. Então, cara, só aí, nesse primeiro ponto, já tem assim uma jornada gigantesca para você transformar serviço financeiro em experiência. Você só lembra exatamente quando você lembra que você tem joelho, quando dói. Doeu o joelho, você lembra, puta, meu joelho. É verdade, é verdade. Passou ali nos 3 segundos que você digitou a senha, você falou: deu erro, deu problema aqui. Aí você lembra do negócio. Se não teve fricção na jornada, você nem lembra que existe. É verdade. Então, cara, transformar o serviço financeiro em algo que você pare um jantar com amigos para falar: peraí, deixa eu falar do meu cartão para você, igual a gente fez com Nespresso, com Apple, com outras empresas, cara, tem um caminho aí. Então, essa é a direção, essa é a parte top-down. A outra parte do top-down é transformar crédito em qualidade de vida. Cara, o Banco Carrefour hoje está no processo de bancarização das pessoas. E dentro do ecossistema a gente tem o Atacadão. O Atacadão é o lugar onde as pessoas vão comprar produtos para se tornarem empreendedores. É o cara que faz cachorro-quente, que vende água, que faz brigadeiro, etc. Então, crédito na mão dessas pessoas, cara, de alguma forma é capital de giro. E é a possibilidade dele ampliar o negócio dele. Então eu estou mexendo realmente com a qualidade de vida dessas pessoas, porque sou eu que estou dando acesso ao segmento financeiro. E quanto menores forem as taxas de juros, as anuidades e tudo aquilo que está por trás desse serviço, mais qualidade de vida eu vou estar dando para essas pessoas. Então é uma jornada também de longo prazo aí. E essa é a parte que funciona no top-down. O resto não funciona. É você ouvindo o seu cliente, interagindo com ele, ouvindo seus stakeholders, interagindo com ele e a partir dessas escutas, transformando a organização. Cara, você falou de nível, genial o que você falou agora, eu acho que matou bem ali o que a gente entende quando a gente fala um top-down de qualidade, vamos dizer assim, um top-down estratégico, um top-down bem colocado e tem o bottom-up, né, que é quando essa resposta vem da parte de baixo da pirâmide da organização, vamos dizer assim, ela é escutada pela parte de cima e fala assim: opa, qual que é o feedback que está vindo disso aqui? Como que a gente ajusta o nosso curso aqui de acordo com o que a gente está entendendo que está vindo da galera da operação
e da tática. Você falou de livro, para a gente caminhar para o fim aqui, eu tenho um livro que eu gosto muito, que é o do Jim McKelvey, que foi o cara que criou a Square Up, que agora é só Square o nome, que é a pilha de inovação, né? Pilha de stack, pilha, né? Uma pilha de coisas, mas a pilha de inovação, criando um negócio infalível, criando um negócio que ninguém vai bater. E esse livro ele conta um pouco a história do Square, e uma coisa, o ponto central do livro dele, está no título já, quais são os itens de inovação que você vai empilhando um em cima do outro para você garantir aí esse ecossistema, né? Como eles se conversam entre si, né? No caso dele, eles começaram com 3, né? Que era, não precisava de serviço de atendimento ao cliente, você não precisava ligar para nada, então tudo estava ali resolvido dentro da solução que eles entregavam, e se tivesse algum problema você mandava um e-mail, no dia seguinte alguém te respondia, mas não tinha um lugar que você ligava e tal. Segundo, eles cobravam uma porcentagem por transação que era a menor do mercado. E o terceiro era um design elegante, diferente e tal, que eles podiam plugar a maquininha deles no iPhone, na época, e passar o cartão. E o propósito deles era bem similar com o de vocês. Eles tinham ali o objetivo de atingir todas as empresas, as pequenas empresas que ainda não tinham crédito, não tinham um score suficiente para ter crédito nos grandes bancos. E aí eles falam, cara, a gente vai morder essa fatia do mercado. E aí ele fala que quando essa pilha de inovação que eles tinham, a cada uma que você adiciona, e como ela bem conversa com a de baixo, você tem um cálculo matemático para te dar como que você aumenta a barreira de entrada de concorrentes no seu negócio. E aí ele conta como que ele bateu a Amazon, né? Porque é uma estratégia clássica da Amazon que quando ela quer entrar no mercado, o que ela faz? Ela entra no mercado, no livro ele traz um exemplo de fralda, de uma empresa de fralda que a Amazon conseguiu comprar no final. A Amazon chegou no mercado e olhou, tá, a fralda dos caras é boa, tem um serviço legal e tem um preço bom. Daí que beleza. Qual das 3 a gente vai atacar? Eles atacaram o preço. Eles começaram a vender a mesma fralda, as mesmas fraldas que eles tinham, por 30% menos. E aí eu acho muito legal que ele fala assim, o que essa empresa fez? Ela começou a brigar com a Amazon, você tá louca? Colocou ali 31%. Foi reduzindo o preço. Engoliu a margem dela, a marca já não tinha mais capital para se manter, ou seja, a Amazon conseguiu falir a operação dos caras, e aí chegou num determinado momento, a Amazon foi lá e comprou essa empresa por um valor escroto, um valor ridículo. E aí ele fala que quando aconteceu isso com a Square, eles não fizeram nada. Ele falou assim, o que a gente fez? Nada. Por quê? A Amazon copiou 3 itens de inovação deles, né? Ele copiou o suporte ao cliente, então a Amazon começou a dar suporte 24/7. Eles deram uma taxa menor por transação, então acho que, sei lá, o Square cobrava 2,97 e a Amazon estava cobrando 1,95, sei lá. E o terceiro, eles tinham um design que ele era mais funcional e focava menos na parte estética e focava mais na parte funcional. E ele falou, cara, eles estavam literalmente ganhando da gente nesses 3 itens. Só que a gente tinha mais outros 12 que eles não conheciam. Aí eles ficaram um ano tentando pegar essa fatia do mercado, mas os clientes não estavam saindo. Eles estavam percebendo progressão a cada semana. Acho que a cada mês eles dobravam a operação, era um negócio absurdo. E aí ele fala, o que a gente fez? Nada. Por quê? A gente na época, ele falou assim, eu não soube disso na época. Depois de refletir muitos anos, eu entendi. Quando você tem um diferencial de inovação, você tem, o seu concorrente tem ali, sei lá, 50% de chance de te engolir. Quando você tem 2, ele já tem 25%. E a porcentagem vai diminuindo deles. Eles falam, a gente tinha 13, 14%. Então eles tinham 0,67% de chance de bater a gente em todos esses critérios de inovação, ou desses elementos de inovação que a gente tinha na nossa jornada, e todos eles se conversavam, né? Aí fazendo aquela massa, né? Que a soma das partes é maior do que o todo. Então, assim, as pessoas adoravam o Square e não mudavam e recomendavam pros amigos e tal. E aí, se eu não me engano, passou um ano e meio que a Amazon tava nessa operação. A Amazon falou, cara, chega pra gente, não vale mais a pena, vamos abortar. E aí os clientes que a Amazon já tinha conseguido receberam uma caixinha com o dispositivo da Square pra falar assim, tá, ó, a gente parou, mas tá que essa empresa vai atender vocês melhor do que a gente.
E aí ele usa o livro. Cara, o livro é demais, eu recomendo muito esse livro, assim. E ele abre muito a cabeça justamente para tudo que a gente falou aqui nessa live. Ele dá alguns exemplos também, alguns cases bacanas. Então, aproveitando que você trouxe a ideia do livro aqui, eu queria trazer esse. E agora, pra gente fechar, eu queria que você falasse um pouco do seu livro, que tá para sair aí. Então, o que vai ser, quando sai, como é que vai funcionar, um pouquinho, se você já puder falar, eu não sei como é que tá a parte contratual aí. E a segunda coisa é deixar o seu jabá. Pô, gostei, adorei o Charles, quero acompanhar o Charles no Clubhouse, como é que eu faço? De sexta-feira de manhã tem alguma coisa? Eu quero, enfim, seguir o Charles no LinkedIn, então deixa aí, por favor, você faz o seu jabazinho aí no final. E você que está assistindo aqui até agora, já dá um seguir aqui no Instagram da DIT, dá um seguir também no Instagram do Charles, se vocês não estão seguindo ele ainda. E esse conteúdo aqui ele vai estar disponível no IGTV, para quem não conseguiu assistir inteiro. E ele vai estar na íntegra também no YouTube e no Spotify, tá? Então a gente conseguiu gravar tudo aqui bonitinho. No YouTube e no Spotify não vai ter esse corte que teve aqui, gente. Vai lá, Charles, com você. Bom, Thiagão, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Prazer enorme. Espero voltar aqui logo depois do lançamento do livro, que tá quase, tá? Tá quase. Só te contando sobre o processo, né? Assim, eu estou descobrindo pela primeira vez o processo de escrever um livro e a cada semana eu descubro mais uma etapa, tá? Eu acho que acabou agora, acho que não tem mais etapa. Eu já estou com a capa definida, já tenho o número de ISBN, já fizemos todas as revisões, já recebi o PDF dele na íntegra. Então, assim, ele tá pronto. Eu preciso entender agora, e aí, né? Sou eu que estou cobrando agora os caras de trabalhar e lançar. Vai tá disponível na Amazon. Então, aliás, o processo eu achei genial, tá? Antigamente fazer um livro custava um carro, né? Hoje em dia é real time. Então, comprou o livro, ele é impresso na hora e entregue para você. Ah, que legal. Isso barateou demais para as pessoas poderem realmente escrever o livro. Então, o livro é Inovação, Digitalização e Transformação Digital. Eu estou colocando uma lente sobre essas 3 estratégias, porque na prática as empresas enxergam as 3 meio que como uma grande mancha e não entendem a separação e a aplicação correta dessas 3 estratégias. Então, além de colocar essa lente, eu também estou dando de alguma forma o caminho das pedras para você começar a implantar essas 3 estratégias dentro do mercado corporativo. Genial, então, demais. Tá chegando, tá quase, e eu aviso vocês aqui sobre o lançamento, com certeza. E aí falando, né, gostei desse papo, quero continuar conversando com o Charles aí sobre qualquer um desses 3 temas, ou ainda sobre triatlon, Fórmula 1 ou o que for. Então, eu tô lá no LinkedIn, fácil de me achar, Charles Schweitzer, com esse sobrenome praticamente só tem eu. Aqui no Instagram é Schweitzer1977, também tô profissionalizando meu Instagram agora e falando muito sobre conteúdo de inovação, marketing, transformação digital. Então, por favor, sigam ali e a gente vai bater muito papo sobre isso. E no Clubhouse eu tenho uma sala fixa que acontece às sextas-feiras, às 8 horas da manhã, é cedo, que é para você tomar café da manhã junto comigo. Friends, e aí não é só com o Charles, mas Charles, Marta Gabriel, Renato Grau, são todos futuristas, pessoas que trabalham com inovação para trazer sempre o resumo da semana de tudo aquilo que aconteceu de mais importante em inovação, futuro e tendências. Então, toma café da manhã comigo toda sexta-feira, às 8 horas da manhã. Eu vou estar sempre trazendo alguma coisa quente sobre o que aconteceu essa semana. Eu estou me especializando na parte de games e estou ali acompanhando o que está acontecendo neste momento com Apple e Epic Games, que pode não só mexer no mercado de games, como todo o mercado de desenvolvimento de aplicativos. Então, segue lá que tem muita coisa bacana. Vejo vocês por aí. Cara, muito legal, Charles, muito obrigado. De novo, bom, você sabe, né, o respeito que eu tenho por você. A galera da DIT aqui tá em peso também, falando, cara, que legal, nossa, demais, um monte de coisa bacana. Então, obrigado aí pra você, obrigado por todo mundo que ficou até aqui agora. E a gente vai ter eventos como esse de forma recorrente, tá, pessoal? Então fica ligado aqui também no nosso Instagram, dá uma seguida, segue lá no YouTube, segue o Charles também, porque é conteúdo de muita qualidade. E muito obrigado.